Escola Sabatina começou, te encontrarei com meu Jesus. Olá, vamos para mais uma lição da Escola Sabatina desta semana. Já estamos na lição 9 e essa semana falamos sobre vivendo a lei. O verso para memorizar está em Êxodo capítulo 20, verso 22 e 23, que diz: Então o Senhor disse a Moisés: Assim você dirá aos filhos de Israel: Vocês viram que dos céus eu lhes falei: Não façam deuses de prata ao lado de mim e nem façam para vocês deuses de ouro. Deus desejava que seu povo fosse diferente das nações vizinhas. Queria que fosse estabelecido como uma consagrada comunidade de fé sob sua liderança e autoridade. Todos estariam sujeitos à sua lei. Os juízes seriam nomeados como administradores da lei e os sacerdotes deviam ensiná-la. Os pais também teriam um papel essencial. A lei de Deus revela quem ele é, ou seja, sua bondade, amor, valores, retidão e suas restrições contra o mal. Assim como a lei é santa e justa, Deus também o é. Então, essa semana a gente vai se aprofundar um pouquinho mais na lei, no motivo para que Deus deu a lei ao seu povo. Domingo, o Código da Aliança. No Sinai, com a entrega da lei, Deus estabeleceu a base para ensinar seu povo, que por meio da conexão com ele, poderia ter uma vida santa. Mas, como os princípios da lei precisavam ser aplicados na vida cotidiana, Deus deu leis adicionais chamadas de Código da Aliança. Era responsabilidade dos juízes zelar por essas leis e aplicá-las corretamente. O Código da Aliança ocupa vários capítulos, no livro de Êxodo, 21, 22, 23. Todos esses regulamentos e leis tinham o objetivo de conter o crescimento do mal e construir uma sociedade organizada. Lembrando aqui que o povo de Israel tinha acabado de sair do Egito, estava ali na sua peregrinação para a Terra Prometida e eles estavam tendo uma experiência como uma comunidade organizada. Então, as leis eram essenciais para isso. As leis que regulamentavam a escravidão eram peculiares e não devem ser confundidas com a prática cruel e perversa da escravidão moderna ou medieval. Os escravos hebreus eram protegidos e valorizados. A servidão era limitada a 6 anos. No 7º ano, todos os escravos tinham de ser libertos, a menos que quisesse ficar com seu senhor. Os senhores também tinham que dar-lhes o descanso no sábado e prover suas necessidades essenciais. Muito diferente da escravidão que conhecemos. Mais leis. Em sua misericórdia, Deus ensinou os juízes a lidar com as pessoas em situações relacionadas aos direitos de propriedade. A Bíblia apresenta estudos de caso indicando, por exemplo, o que fazer se um boi atacasse o boi de um vizinho, se as pessoas roubassem um animal doméstico e vendessem, se os animais pastassem no campo ou no vinhedo de outra pessoa e se um item que alguém tomasse emprestado fosse roubado ou se um animal alugado fosse ferido ou morresse. Então vamos lembrar mais uma vez, o povo saiu da escravidão do Egito, estava se constituindo como uma comunidade e eles precisavam de leis para o seu dia a dia, para como lidar com diversas situações e para preservar também a vida deles. As leis de Deus incluíam diferentes questões. Com isso, a sociedade seria mais segura, o mal eliminado e bons relacionamentos interpessoais cultivados. Justiça e amor devem governar as ações. Também nós temos aqui o sábado. O sábado e as festas eram momentos de adoração, trazendo à memória eventos cruciais da história da salvação. A adoração era regulamentada de modo minucioso, porque era base teológica para outras atividades. O sábado foi estabelecido na criação, estava conectado também com a libertação de Israel e de forma poderosa aponta para a adoração a Deus como Criador, Redentor e Senhor. E havia 3 festas muito importantes para Israel. A primeira delas é a Páscoa, a segunda o Pentecostes e a terceira a festa dos tabernáculos. O plano original de Deus. Não era intenção de Deus que os israelitas lutassem por seu novo território. Canaã havia sido prometida a Abraão, Isaque e Jacó e deveria ter sido recebida como uma dádiva especial de Deus para Israel. O modelo para a conquista da terra prometida foi apresentado durante a travessia do Mar Vermelho. Deus lutou por seu povo e deu a ele vitória completa sobre os exércitos que planejavam destruí-los. Deus informou a Abraão que a terra prometida não seria imediatamente dada aos seus descendentes, mas somente após 400 anos.
E qual o motivo? O motivo estava relacionado à maldade dos habitantes da terra de Canaã. Deus estava misericordiosamente trabalhando com aqueles povos, dando-lhes um longo período de graça para se arrependerem. No entanto, eles continuaram na sua rebelião contra Deus e seus valores. Por isso, quando a iniquidade daquelas nações estava completa, Deus estava pronto para dar o território aos hebreus como uma nova pátria. O papel crucial na conquista da terra prometida seria desempenhado por quem? Pelo anjo do Senhor, pelo anjo de Deus. Esse mensageiro era Cristo, que guiou Israel, conquistou territórios e os protegeu. Ele estava na coluna de nuvem que os guiava de dia e na coluna de fogo que aquecia o povo de Israel e também protegia à noite. Israel tinha que prestar atenção e ouvi-lo, porque ele tinha autoridade divina. O desafio, a vontade de Deus e a descrença em sua liderança dificultaria o avanço dos israelitas. Então aqui está mostrando para nós que não era por meio de luta que Deus queria entregar a terra ao povo hebreu. Porém, infelizmente, aquelas nações pagãs, elas continuaram em rebelião contra Deus e a forma da conquista teve que ser pela luta. Mas aqui, como a gente acabou de ler, quem deveria lutar pelo povo era o próprio Cristo. Mas eles tinham que ouvi-lo, obedecê-lo, o que muitas vezes o povo não fez. Mas o Senhor estava no meio do seu povo, caminhando com eles para dar para eles a terra prometida. Nós vamos falar sobre o outro ponto agora, dizendo olho por olho. No Sermão do Monte, Jesus Cristo citou textos do Antigo Testamento com os quais seus ouvintes certamente estavam familiarizados. No entanto, ele falou contra as interpretações rabínicas comuns, que ao longo dos séculos haviam se afastado do propósito original dessas leis. Ou seja, a tradição humana não apenas escondeu o propósito da palavra de Deus, mas em vários casos distorceu o seu significado e intenção. Jesus estava restaurando as leis, no seu propósito original. No Sermão do Monte, ao dirigir seus ouvintes de volta à intenção e significado original dos textos bíblicos, Jesus estava buscando corrigir algumas dessas interpretações equivocadas pelos líderes rabínicos. Por exemplo, tem um texto aqui em Êxodo 21, 24, que fala: vocês ouviram o que foi dito, eu, porém, lhes digo, e um texto em Êxodo 21, 24, que menciona o que? Olho por olho, dente por dente, que é conhecido como a lei de Talião. Essa frase também ocorre em outras partes da Bíblia. A intenção original dessa lei era impedir que as pessoas fizessem justiça própria com as próprias mãos e assim evitar toda forma de vingança pessoal. Ela deveria acabar com as rixas de sangue e retaliação. Os danos tinham que ser avaliados pelos juízes e então a compensação monetária adequada seria estabelecida e paga. A justiça deveria ser feita mais de acordo com a lei de Deus, não a lei humana. Jesus Cristo, que deu essas leis sociais a Moisés, sabia o propósito dessa lei. Portanto, ele poderia aplicá-la de forma objetiva, de acordo com a sua intenção original. O motivo por trás dela era trazer justiça e reconciliação, restaurando a paz. E muitas vezes os líderes religiosos eles distorciam essas leis, fazendo com que elas perdessem o seu significado original. E quando Jesus esteve na terra, ele tentou de todas as formas restaurar o significado original dessas leis. Vingança. Até que o Senhor trouxesse a justiça eterna, era dever dos juízes do antigo Israel implementar e determinar punições justas quando ocorresse dano ou lesão. Mas primeiro eles precisavam do quê? Dos fatos. O problema era que os mestres da lei da época de Cristo aplicavam essa lei de uma forma que abria a porta para a vingança pessoal. Ao fazer isso, o princípio foi tirado de seu contexto e o propósito original foi distorcido. Consequentemente, eles acabavam defendendo exatamente o que a lei proibia. Então, eles distorceram o significado original da lei, trazendo isso sérios problemas. Jesus não era contra o princípio de recompensa e punição. Justiça é uma questão de princípio e é parte essencial da vida. No entanto, ninguém deve assumir por si mesmo o papel de juiz, de júri, de carrasco. Quão fácil seria distorcer a justiça? Não cabe a nós retribuir o dano. Se precisamos lidar com o mal, isso deve ser realizado com um tribunal constituído. É o trabalho do juiz. Não é qualquer pessoa que estava apta para condenar ou recompensar. Nesse contexto, olha só o que Jesus disse.
que nós devemos ser perfeitos, como perfeito é o Pai que está no céu. Como poderemos ser perfeitos com o próprio Deus? E a resposta da lição é: o amor altruísta é a característica essencial de Deus. Ele ensina seus filhos a amar seus inimigos e orar por aqueles que perseguem. A verdadeira perfeição é amar, perdoar e ser misericordioso, mesmo em relação àqueles que não merecem. Esse princípio e as ações às quais ele conduz é o que significa refletir o caráter de Deus. Então, sempre o que nós temos de que nos basear é sempre a lei de Deus, o amor de Deus, a misericórdia e a justiça de Deus. Nós não somos a base para isso. Por isso que a lei foi dada para que os juízes julgassem segundo a vontade de Deus, fossem misericordiosos, sim, justos e com amor ao próximo. Não era para se fazer de qualquer maneira como eles achavam ser o correto. Por isso era constituído juízes, pessoas aptas para isso. Então a gente percebe na lição que as leis foram dadas para que o povo de Israel se constituísse como uma nação. E quando eles agissem de acordo com a lei e a vontade de Deus, o mal sairia do meio deles. Eles seriam uma nação modelo, exemplo, para que todas as outras nações quisessem pertencer ao povo de Deus. E hoje a lei de Deus, os 10 mandamentos, a lei que nós temos, ela também mostra o caráter de Deus. E quando eu e você cumprimos a lei de Deus, nós estamos dando testemunho ao mundo para que eles também queiram fazer parte deste povo santo e separado. Amém? Que Deus continue nos guiando, nos orientando, e que a gente possa ter certeza que aquilo que Deus nos manda fazer é para o nosso próprio bem. Nós somos os maiores beneficiados sempre. Vamos orar? Senhor amado Deus, querido eterno Pai, louvado e santificado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, por teu amor e misericórdia. Obrigado porque, assim como o Senhor deu leis para que a nação de Israel se constituísse uma nação santa, uma nação poderosa e separada para o Senhor, hoje nós temos os 10 mandamentos e toda a tua palavra para que a gente possa ser guiado através dela e também refletir o teu caráter ao mundo. Nos ajuda, Senhor, a cumprir esta missão, fazer com que o mundo observe a tua palavra através da nossa vida e das nossas ações. Nos ajude e nos guarde neste propósito, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Que Deus abençoe a mim e a você. Continue estudando a lição. Estamos terminando o trimestre, mas ainda tem muito assunto bom para que Deus possa tratar ao nosso coração. Até a próxima lição, se Deus quiser.